Olá, estamos ao vivo? Acho que sim, né? Acho que já começou. Enquanto a turma vai chegando, eu vou conferindo aqui se está tudo certo, se der algum problema. Eu creio que sim. Já estamos ao vivo. Deixa eu checar algumas informações. Ah, sim, o Henrique acabou de entrar. Estamos ao vivo. Henrique, você me escuta bem? É o Paulo, né? Vai. Paulo, você me escuta bem? Responde aí, por favor. Boa noite. Vocês me escutam bem? Só pra gente dar início aqui. Vocês estão me escutando, não, né? Bom, eu vou começar então essa live, primeiramente agradecendo a todos que vão entrando aí, que estão chegando. Né? Essa live, ela tem o intuito da gente discutir um pouco algumas questões que são fundamentais para o estudo da geografia, seja ela geografia acadêmica ou a geografia que se faz no dia a dia, nos colégios, nas escolas, né? Apesar de ter um racha muito grande entre o que se ensina nas universidades e o que se verifica nas escolas, a geografia que se faz em ambas, né, essa diferença, porém ambas necessitam bastante desse conteúdo mais teórico, né, dessas categorias de análise que são a base da geografia. Essas categorias de análise, especialmente o espaço geográfico, são elas que nos colocam em diálogo com a realidade, né? O olhar geográfico passa por essas categorias, né? Que a gente vai discutir. Existe aí embutido uma própria crítica à própria geografia e à própria ciência moderna que a gente vai discutir também, né? Então, como a gente está só introduzindo, primeiramente deixa eu me apresentar, porque essa live ela vai ficar salva aqui no IGTV, vai para o YouTube também, né? E as pessoas que vão vendo depois vão tendo contato com ela, né? E vão se informando melhor. Meu nome é Tiago Andrade dos Santos, sou professor, né? Sou graduado, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu desenvolvo pesquisas dentro da grande área da geografia humana, dessa grandíssima área que envolve geografia rural, geografia urbana, geografia da população, indústrias, enfim, é um conjunto de conhecimentos muito vasto, né? E eu fico ali dentro dessa área, mais pela perspectiva da urbanização, da perspectiva da produção do espaço, da perspectiva política, da perspectiva econômica, da perspectiva da crítica da cultura, da indústria cultural, né? Então é ali que eu trabalho com mais propriedade. E dentro disso tem as questões epistemológicas, que é o que a gente vai trazer com mais profundidade nessa discussão. O pessoal está chegando, mas enquanto forem chegando, vão participando. Eu também convido vocês, principalmente os geógrafos, né, mas também os não geógrafos, ao longo da live, né, eu vou abrir alguns espaços de questões para vocês comentarem, se vocês se sentirem com dúvidas, né, ou com críticas, que aí vocês deixem no comentário, que aí eu vou interagindo com vocês, ok? Bom, eu postei semana agora um vídeo que eu já havia postado no meu YouTube discutindo as categorias geográficas, as categorias de análise geográficas, numa introdução à geografia, né? Ali era voltado mais para um público, digamos, de graduação, ali um pouco de vestibular, de pré-vestibular, que a gente tem que entregar esses conteúdos mais ou menos prontos, embaladinhos, para eles poderem articular com eles esses conteúdos, para que eles possam, por exemplo, analisar questões, dar aulas, né? Aqui a gente pode fazer uma questão um pouco mais aprofundada, um pouco mais crítica, até mesmo a essa concepção moderna, né, de que cada disciplina precisa fechar-se ali no seu método e no seu objeto, né? Porque a gente vai perceber que essa definição de um método por uma disciplina e dos seus objetos, nesse fazer científico moderno, ele na verdade pode representar um limite ao próprio pensamento e à produção do conhecimento, né? Porque quem é a geografia, quem é a história, quem é a sociologia, para encarcerar dentro do seu método e dos seus objetos partes da realidade sem conectá-los nas análises, né? Então isso produz conhecimentos parciais
e com pouco potencial explicativo da realidade, né? Então a gente vai começar com essas críticas, porque justamente o título dessa live, que eu coloquei Categorias de Análise Geográfica, já soa quase como uma provocação, né? Tô vendo ali a Clênia, do Geografia Passo a Passo, entrando. Oi, Clênia, Paulo, Sayajin, Ricardo, Antônio Araújo, todos na live. Bom, e os demais, né? Bom, então é uma provocação que eu coloco para nós geógrafos e também quem, se for mais, quem também estiver interessado, poxa, mas não é muito uma arrogância uma disciplina falar, olha, são categorias geográficas, o espaço é uma categoria geográfica, o território é uma categoria geográfica, o conceito de alienação é uma categoria filosófica, o conceito de fetichismo é uma categoria filosófica, o conceito de valor é uma categoria econômica. Isso é uma arrogância que advém de um contexto histórico que a gente vai abordar um pouco agora, que é do surgimento da ciência moderna. Lá com Auguste Comte, né? Auguste Comte é o cara que criou o positivismo, né? Lá no começo do século XIX. Ele nascido no final do século XVIII. O Auguste Comte, ele entendia que existia três estados, né? Três leis, três estados do pensamento, né? Vamos dizer assim. Ele hierarquizava esses estados da seguinte forma: o primeiro estágio inferior era o estágio religioso, aquele estágio que você queria explicar a realidade a partir de um pensamento puramente religioso, né? E ele colocava que esse tipo de pensamento era um pensamento, naquele momento em que a sociedade capitalista, burguesa, estava se afirmando, era um pensamento indispensável para você produzir conhecimento. Desculpa, era um pensamento, digamos assim, inferior para você produzir conhecimento. Para ele, era indispensável existir método, existir investigação empírica na realidade para que se pudesse produzir conhecimento. Então ele hierarquizou esses três estados. O primeiro estado, religioso, digamos, inferior. O segundo estágio, ele chamou de estágio metafísico ou abstrato, né? Que é um estágio que já apresenta um certo rigor científico, mas também acaba pairando numa certa abstração, né? Porque o Kant acreditava numa ciência mais, digamos assim, empírica, vamos dizer, né? Então ele chegou no terceiro estágio, no terceiro estado, né, da ciência, que para ele era o mais elevado, onde estavam a física, a própria biologia, a sociologia, né, que ele estava ajudando a criar naquele momento. Ele colocou esse nível como o nível mais elevado. Esse para ele era o nível científico, o nível positivo, o nível positivista, né? Então o Kant ele pensava a ciência dessa forma, e essa forma de pensamento ela acabou sendo expandida para todos os campos do saber, né? A própria burguesia, abraçando esse tipo de pensamento, ela influenciava, incentivava essa maneira positiva de pensar. Porque a maneira positiva de pensar positivista, ela se adequava aos preceitos da produção, da divisão do trabalho, né? Então, a partir daí, houve uma certa corrida de diversos campos do saber para se tornar ciência, para se tornar também um desses pedacinhos, uma dessas gavetas dentro dos campos do saber mais amplamente falando, e serem reconhecidos como ciência, né? Se vocês pararem para pensar, não sei, devem ter historiadores, administradores, geógrafos principalmente, deve ter aqui, não sei, pessoas de várias formações, né? E pessoas que vão ver a live depois. A maioria desses conhecimentos, eles já existiam dispersos na realidade e na prática das pessoas, né? Porém, foi a partir desse momento que o Kant coloca essa noção de positivismo que a maior parte se tornou um conhecimento, uma disciplina, digamos assim. Século XIX, século XVIII para XIX ali, nessa transição, principalmente século XIX. E a geografia não foi diferente. A geografia, naquela conceitualização do Comte, a geografia ela nem aparecia, né? Ela nem aparecia ali como ciência, como pensamento. Ela era quase que um desdobramento da filosofia, da poesia, era um discurso não científico da realidade, né? Então essa é a primeira colocação que a gente tem que entender quando a gente está pensando em categorias de análise e conceitos de um campo do saber. O que a gente está falando? A gente está falando de ciência moderna, a gente está falando de divisão do mundo em caixinhas dentro de uma divisão social
do trabalho científico, né? Só para a gente colocar, e daí a provocação, né? De pensar como cada campo do saber consegue explicar o mundo a partir do seu próprio método e do seu próprio objeto. Agora, para ser ciência moderna, naquele momento, o que ficava postulado, né? Ficava postulado que você tinha que ter um método. Como você faz? Como você vai chegar aos resultados de modo experimental, articulado com a produção de um conhecimento também teórico, também científico, né? Então você precisa ter um objeto de análise definido e você precisa ter métodos para dialogar com esse objeto. Porque você, pesquisador, você interroga o objeto, né? Na realidade, a gente não pode pensar que ciência ela sai da cabeça do pesquisador, né? A ciência e o conhecimento, eles brotam da interrogação que o pesquisador faz à realidade. Então, quando você está fazendo um TCC, uma pesquisa, um artigo científico, a primeira coisa que você tem que fazer é delimitar o seu tema, né? E depois delimitar o seu objeto. Porque é a partir do seu tema que você vai encontrar um objeto e é a partir do seu objeto que você vai fazer interrogações a ele. E essas interrogações que você faz, essas análises que você faz ao seu objeto, tem a ver com a existência de categorias de análise. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, e isso vale para qualquer ciência, né? Obviamente. Daqui a pouco eu vou entrar na geografia. As categorias de análise, elas têm que ser pensadas da seguinte forma. Elas são extraídas do próprio objeto, né? As categorias de análise, elas não são fruto da imaginação do pesquisador, né? Elas vêm do próprio objeto. Isso é fundamental, né? Então a geografia nesse momento, de todo mundo se definindo como ciência, fechando seu método, fechando a sua abordagem, a geografia ficou meio devagar, né? O que existia naquele momento era uma primeira sistematização da geografia feita por Ritter e por Humboldt, né, na Alemanha. O Ritter mais calcado ali na geopolítica e o Humboldt mais na geografia natural, ainda um pouco próxima à biologia, né? Então, assim, era o início da geografia, mas ao mesmo tempo a geografia não dava conta, né, de se colocar como ciência moderna. Porque, se eu te perguntar qual que é o objeto da geografia, né, o objeto da geografia, hoje em dia, a gente sabe que é o espaço geográfico. Mas isso é um processo que a gente vai ter que enfrentar agora nessa live para a gente começar a entender como que a geografia foi se reestruturando e tentando se adequar a uma demanda por um fazer científico, né, parcelar, né, como vai dizer o Henri Lefebvre mais para frente. Então, o que é uma teoria? Uma teoria é justamente algo que deriva dessa investigação que você faz do objeto a partir do seu olhar disciplinar, né, que são a partir desses conceitos. E a partir desse olhar, dessa investigação, é que a ciência produz o discurso dela. O discurso científico é um discurso conceitual, porque ela interrogou o objeto a partir de conceitos e métodos válidos para aquele campo do saber, correto? Então, a ciência ela tem um pouco de limites, justamente pelos métodos, porque ao mesmo tempo que o seu método te permite investigar, ele te limita de conhecer o mundo de outras formas. Então o economista, se ele se cercar de uma análise puramente econômica, e que não leva em consideração, por exemplo, o tempo histórico, é uma análise perdida no tempo, né? Uma análise muito abstrata. Da mesma forma o geógrafo, se ele ignorar a economia, se ele ignorar a história, se ele ignorar a sociologia, é uma análise também meio manca, né? Fica um geografismo mal feito, né? Então vamos dar continuidade. Então a gente tem que pensar que a geografia moderna é essa geografia que deriva desses processos de constituição da ciência moderna. E a geografia veio tentando, capengando ao longo do tempo, né, em criar o seu método e criar o seu espaço, né, ou o seu espaço junto com as outras ciências, né, e desenvolver o seu objeto. Então essa foi a caminhada da geografia. Lá no século XIX, nós tínhamos, por exemplo, Hatzel, o alemão Hatzel, que ele começou a investigar a questão da relação da natureza e a humanidade, mas tinha uma perspectiva que ficou considerada como determinista, que a natureza influenciava e limitava e moldava os homens, né? Mas não se tinha naquele momento uma ideia de espaço, né, como objeto. Então, quer dizer, o objeto da geografia era o quê? A natureza sobre o homem, sabe, não tinha um objeto definido, né? Então a geografia não conseguia se firmar, né?
Mais tarde, Lablache vai criar um pouco uma crítica ao próprio Ratzel, né, dando a ideia de esse possibilismo, quer dizer, o homem pode, a partir da sua ação, transformar a natureza, né, vai criar a ideia de gêneros de vida, um estudo regional, né, pela diferenciação das paisagens. Então, assim, a geografia foi tentando se adequar, né? Mais para frente a paisagem começou a se tornar paisagem cultural a partir de Karl Sauer, no começo do século passado, né? Mas não tinha ainda uma pegada, assim, digamos, científica, né? Como nós temos, digamos, hoje, assim. Só no século passado, mais ou menos na década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, é que o movimento, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele tentou dar uma cientificidade para a geografia, que foi o que a gente ficou conhecido como geografia nova geografia, né? Não, nova geografia acho que é a coisa mais... geografia teorética quantitativa, né? Muitos conhecem como geografia teorética quantitativa, que é uma geografia muito numérica, uma geografia que acreditava um tipo de geografia que acreditava que o conhecimento geográfico tinha que se render aos números, à matemática, aos dados, e a partir disso você faria uma geografia, digamos, científica, né? Mas era uma geografia particularmente, digamos assim, atrelada também à reprodução do capitalismo, para as necessidades do capitalismo naquele momento. Era uma disciplina, era uma geografia mais apologética ao modo de produção do que uma geografia, digamos assim, crítica, né? Uma geografia que produzisse um conhecimento científico, né? Naquele momento. Então, tentou-se fazer isso, mas na verdade não conseguiu, né, avançar, né? O próprio David Harvey, ele tem um livro de 69, né, que ele mesmo conta que esse livro que ele publicou era um livro basicamente de geografia teorética quantitativa, né? E ele entrou na geografia por ali, por uma geografia numérica, calcada em dados e números, e isso era geografia na época, né? Mais tarde, mais para frente, o David Harvey fala que conheceu os estudos de Marx e por ali ele começou a entrar numa geografia mais crítica, uma geografia mais, digamos assim, que produzia mais um saber, um conhecimento sobre a realidade, né? Aderindo mais ao método dialético, vamos dizer assim, né? Inclusive tem uma curiosidade que o próprio Harvey, no livro dele, está até aqui atrás de mim o livro, ele fala que quem ajudou, uma das pessoas que ajudaram ele a se apropriar dos conteúdos de Karl Marx, pasme, foi Fernando Henrique Cardoso, nosso ex-presidente, naquele momento estava na França, né? O Fernando Henrique tinha grupos de estudo junto com Castells, que é muito amigo dele. O próprio Lefebvre, eu acho que era daquele grupo, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso participava do grupo para ler Marx, que ajudou o próprio David Harvey a começar a entender Marx. Vejam que coisa aparentemente contraditória, né? Agora, então, vamos entrar na geografia, né? Bom, a geografia, ela então conseguiu ao longo do seu processo de desenvolvimento, a partir principalmente ali da geografia crítica, na década de 70, nesse movimento da geografia crítica, que tinha ali autores como Pierre Lacoste, como o próprio Milton Santos aqui no Brasil, né? Milton Santos que estava na França naquele momento, né? Depois eu vou até relacionar um pouco ele ao Lefebvre, né? Então, esses geógrafos, pegando esse conteúdo que já vinha sendo trabalhado em outras áreas, principalmente na filosofia e principalmente pelo Lefebvre, que eu acabei de citar. O Lefebvre, ele vinha caminhando praticamente sozinho dentro do marxismo naquele momento, trazendo uma outra ontologia. Ele trazia também o espaço na época, não o espaço geográfico, o espaço para as análises das ciências sociais. Naquele momento, o espaço ele era praticamente renegado, né? O espaço era só um palco vazio dominado pelas ciências naturais, né? Cartesianas. Naquele momento, vamos dizer assim, até a primeira metade do século XX, né? Até a década de 60, 70, mais ou menos assim, pouco depois da metade, o espaço não existia nas análises praticamente. Ele era só um palco vazio, né? O espaço naquele momento era entendido como um conjunto de distâncias, de lugares, de métricas, né? Onde as coisas aconteciam. Então, digamos assim,
O Lefebvre ele demorou a ter esse reconhecimento. Até o próprio Eduardo Soja, naquele seu livro Geografias Pós-Modernas, ele dedica um capítulo inteiro falando dessa marcha quase que sozinha do Lefebvre, tentando colocar o espaço nas análises, né? O livro do Lefebvre principal para esse assunto é o livro A Produção do Espaço, né? Que não tem ainda, infelizmente, tradução aqui para o português, né? Inclusive meu orientador, meu ex-orientador, né, o Sérgio Martins, quem é o principal tradutor do Henri Lefebvre aqui no Brasil, acredito, né? Nesses últimos tempos, né? E está trabalhando nessa tradução, né? Desse livro, dessa obra, né? A Geografia Passo a Passo colocou lá. A FHC foi escolhido, carta marcada. Mas então esse livro, A Produção do Espaço, ele foi um marco assim para recolocar o espaço com uma certa importância, uma importância central dentro da teoria social crítica. Isso na década de 70 ainda. Lefebvre já vinha passando seus estudos para os estudos urbanos, os estudos com essa pegada mais espacial, mas com esse livro de 74, ele delimita exatamente assim, o papel do espaço nas ciências sociais como um todo, né? Para ele tem uma fala importante lá no capítulo 5 da Produção do Espaço, que ele fala, lá, o Edwards coloca, sociólogo que aderiu ao neoliberalismo. Sim, é uma pena, né? O FHC é um cara, uma mente brilhante, né? Um cara muito, muito bom aderir a esse discurso neoliberal, né? Mas a gente vai acompanhando a trajetória dele e a gente já percebia que isso podia ter acontecido, né? Mas, bom, então, nesse capítulo 5 do Henri Lefebvre, ele coloca uma coisa interessante. As ciências sociais, elas precisam passar de uma análise, de uma crítica da produção das coisas no espaço, ou seja, o espaço como um palco, né, onde as coisas acontecem, digamos assim, para uma crítica da economia política do espaço. Porque o Lefebvre já percebia que a produção do espaço já era um objeto, um objetivo do capital, do capitalismo, né? Produzir espaço é a forma que o capital hoje encontra para sair das crises, né? O capital hoje somente sai das crises produzindo espaço. O espaço já era estrutural há mais tempo, né? Mas as ciências sociais se negavam a ver o espaço. Porque o espaço para eles era só um lugar cartografável, né? Cartesiano, dominado pelas ciências naturais. Então o Lefebvre tem esse papel. E o Milton Santos, que na década de 70 estava exilado na França, ele teve contato com essas pessoas, com Henri Lefebvre, né? Ele estava naquele movimento, com o próprio Castells, acredito, né? Então Milton Santos, ele já tinha umas ideias de caráter espacial, porém não tinha também desenvolvido essa teoria do espaço, né? Essa natureza do espaço, como ele mesmo vai chamar no seu livro, né? Tá até aqui, ó. Aqui, a natureza do espaço. Isso aqui é uma obra-prima para geógrafo, para não geógrafo, para qualquer pessoa, né? Que quer entender um pouco sobre a perspectiva espacial da realidade, né? Então Milton Santos, em contato com a obra de Lefebvre, ele pega essa perspectiva mais ampla do Lefebvre, que o Lefebvre, inclusive, é um crítico das disciplinas parcelares, né? Essas disciplinas que se arrogam como donas de parte do saber, né? Mas o Milton Santos vai lá e traz essa ideia de espaço para reafirmar o espaço dentro da geografia. Então, a geografia passa, a partir de autores como Milton Santos e outros, né? Inclusive o próprio David Harvey depois vai aderir um pouco a isso também, vai aderir muito a isso, na verdade, né? E tantos outros. E aí sim o espaço realmente se firma como o objeto da geografia. Então, a geografia, se alguém te perguntar qual que é o objeto da geografia, é o espaço. Mas não é o espaço do Henri Lefebvre. O espaço da geografia é o espaço geográfico. Porque aí a gente está falando no nosso recorte, né? O recorte da geografia. Esse espaço do Henri Lefebvre é o espaço socialmente produzido, né? É quando os seres humanos se apropriam da natureza, da realidade, produzem ideologias, enfim, um espaço de forma mais ampla, né? E Milton Santos trazendo essas ideias para a geografia, é que ele vai desenvolver a sua ideia de espaço geográfico e todos os seus recortes derivados, né, que a gente vai tratar, né? Olha lá, a Geografia Passo a Passo está falando, bom, verdade, ler a natureza do espaço é obrigatório. Nossa, esse livro é uma revolução, assim, para mim. O seu entendimento do que é geografia
se você não passar basicamente por esses autores, Lefebvre, Milton Santos, ele acaba ficando prejudicado, né? Porque ele te dá uma visão mais geral. Bom, então, o objeto da geografia é o espaço geográfico. Ora, mas o que é o espaço geográfico? Aí eu vou trazer na perspectiva do Milton Santos, né? Aliás, se alguém tiver algum comentário, alguma questão para fazer, pode colocar agora a questão que a gente vai debatendo. Então, assim, o que é o espaço geográfico para Milton Santos? O espaço geográfico, ele vai surgir, como eu falei no vídeo, né, que está no meu canal, aqui no Geografia Moderna, ele vai surgir a partir dessas interações que acontecem entre os seres humanos e a natureza, né? Os seres humanos, a partir do trabalho, eles interagem com a natureza e uns com os outros, e essa interação é o espaço geográfico. Para o Milton Santos, o espaço geográfico, ele é um híbrido, né? Ele é um híbrido, é um sistema de ações e um sistema de objetos, né? Se articulando, né? Dialeticamente. Então, assim, entender o espaço geográfico demanda que a gente adentre nesses sistemas de ações e sistemas de objetos, né? E entenda como eles funcionam dentro de diversas lógicas, de diversos recortes. E aí a gente precisa falar desses recortes também. O que são esses recortes, né? Como que funcionam os recortes dentro do espaço geográfico? Porque não há possibilidade de se estudar o espaço geográfico como um todo, porque na verdade os processos sociais, vamos dizer assim, eles não conseguem acontecer em todo o espaço geográfico. Os processos sociais e humanos, a vida da gente, acontece nos lugares, como o próprio Milton Santos já falava, né? Relações de poder, muitas vezes, são muito mais fáceis de serem compreendidas na escala do território, por exemplo, né? Certas relações a gente precisa entender do ponto de vista da região. Certas relações nós podemos falar em termos de redes. Certas relações a gente pode falar em termos de recortes mesmo. Não há como pensar o espaço geográfico como um todo. O que a gente tem que fazer, e aí isso é uma questão que vale ouro. Eu vou até tomar uma água aqui antes, para poder falar dessa questão que vale ouro. A grande sacada do Milton Santos, e dessas análises que ele faz, e isso ele pega também do próprio Lefebvre, é o seguinte: você precisa estudar o espaço a partir de suas partes. Se você está estudando uma cidade, por exemplo, talvez a escala do território, talvez a escala do lugar. Se você está estudando uma região metropolitana, talvez seria mais interessante você estudá-la a partir da questão do território, da região, né? Mas é importante você perceber e fazer os nexos de ligação entre esses recortes com a produção desse espaço geográfico, que é a totalidade, né? A totalidade que o Milton Santos traz esse conceito, né? É justamente isso. É como, por exemplo, o capitalismo, ele é um processo de totalização. Ele não é algo homogêneo, fechado, estático. O capitalismo ele é móvel, ele é fluido, né? Todos os modos de produção são fluidos, eles estão mudando o tempo todo, né? E todo modo de produção, ele quer se totalizar, ele quer se tornar hegemônico, homogêneo, né? Mas ele não consegue, né? Porque existem fraturas nesse processo, né? Existem contramovimentos que vão no sentido contrário, né? Mas é um processo constante de tentativa de se totalizar, né? Se a gente pensar, por exemplo, a globalização, olha como os conceitos geográficos, eles são muito importantes para a gente entender a globalização, o neoliberalismo, né? E uma série de outros processos, né? Guerras, por exemplo. A globalização, ela é nada mais nada menos, a meu ver, do que essa tentativa do capital de se totalizar, né? Das suas lógicas, das suas leis, acabarem atingindo todo o espaço geográfico, né? Então, assim, mas você não consegue estudar os processos de globalização como um todo, de uma vez só. Você precisa fazer os recortes. Recentemente, a gente estava presenciando com muito pesar, né, com muito horror, assim, essa guerra entre palestinos e israelenses, né? Ali, essa análise, por exemplo, se a gente, enquanto geógrafo, tiver que se deparar com essa análise, essa realidade para fazer uma análise, ou tiver que dar uma aula sobre isso para uma turma, eu acho que a escala ideal é a escala do território. Por quê? Porque o território justamente é essa escala que envolve tensões,
envolve gestão, envolve pertencimento, né? Envolve lutas, envolve fronteiras, né? Então, quer dizer, mas ao mesmo tempo tem ali os lugares, né? Essa ideia de a própria percepção do indivíduo para com partes do espaço, né? Por exemplo, como a rua, nossa, aquelas colinas, eu passei minha infância naquele lugar, né? Aquela parte pequena do espaço se torna um lugar a partir da percepção da pessoa. É uma perspectiva mais fenomenológica, né? Mas o lugar também, ele é esse espaço onde acontecem essas solidariedades, né? Que as pessoas podem se juntar para a luta, para o enfrentamento de diversas lógicas, enfim. Então pensar uma guerra como aquela, basicamente a gente tem que trazer para a escala do território. Entender a questão das diferenças religiosas, das diferenças políticas, das diferenças ideológicas, e como isso se materializa no espaço. De como essas tensões, elas recortam o espaço, e a partir desses recortes é que vão ser criados os exércitos para proteger esse espaço. Né? Você não quer perder esse espaço, então você precisa, quando você fecha juridicamente uma porção do espaço e delimita aquilo como seu, e você constitui ali uma nação, né? Você busca constituir uma nação, você vai precisar, obviamente, de criar um exército, de produzir ali ideologias, para você fechar aquele grupo dentro de uma mesma posição diante do mundo, diante do outro, né? Que no caso ali era o palestino, ou então o israelense, né? Um para o outro, né? Então você precisa criar essas ideologias, né? O próprio autores da ciência política, como Sun Tzu, o próprio Maquiavel, já tinham essas estratégias políticas bem arquitetadas, ali, bem analisadas, né? E elas se dão na escala do território, né? Conquistar territórios. Então, quer dizer, é uma escala de análise que para nós geógrafos, né, ela é fundamental, porque como é que você vai estudar uma questão como aquela da guerra entre Israel e os palestinos ali, o Hamas, na perspectiva do espaço geográfico, que é algo mais amplo, né? Não é possível, né? Mas o que a gente tem que fazer, e aí eu acho que é o pulo do gato, né? Entendemos essa lógica do território em uma questão prática como essa. O que a gente tem que fazer, eu acho que muitos geógrafos têm essa dificuldade, é ter essa capacidade de religar os nexos causais entre isso que foi verificado na escala do território com o processo de totalização do modo de produção, que seja, na escala do espaço geográfico. E eu acho que isso que é o pulo do gato. Como assim? Pode ter ficado meio confuso, né? Então você entendeu que há ali um processo de disputa de território, porque há uma construção de ideologias, uma religião, uma jurisdição naquele espaço que se confronta com a tentativa de criação dessa mesma jurisdição por um povo que está apátrida, né? O povo palestino não tem um território assim definido e seguro para chamar de seu. Então, a gente entendeu a relação a partir do território. Agora, como que a gente pode religar isso com o espaço geográfico? Ora, a gente sabe que há interesses globais naquela região por questões como, por exemplo, o petróleo, né? Então, quer dizer, há também o interesse das grandes potências, principalmente das potências ocidentais, em marcar ali um território para que possa criar bases militares, até mesmo para poder fazer frente à Rússia, que está logo ali perto, né? E demais países que têm mais uma afinidade com a turma comunista, socialista, né? A China está ali perto, né? Então, quer dizer, você dominar aquela região, criando ali um estado tampão, o Estado de Israel, para ser um enclave militar ali no meio, isso é muito geopolítico, isso é muito geoestratégico. Isso mostra que as grandes potências, elas estão atuando na perspectiva do espaço geográfico, mas agindo na escala do território, né? Do território dali. Horas vão criar, horas vão criar situações de conflitos na Ucrânia, no Brasil, em diversos países, para justamente o quê? Criar essas tensões, né? Até, no limite, guerras, né? Bom, a geografia passo a passo, na Kleiner colocou, há um espaço chamado de zona neutra entre Israel e Gaza, espaço onde os fluxos de caminhos passam com mantimentos. Essa zona neutra é chamada de local, lugar ou território. Bom, você vê que assim, há um planejamento para que essa zona aconteça, né? O lugar, a perspectiva do lugar,
ela não se aplica tanto, porque pode ser uma perspectiva mais... O espaço, o lugar ele é fluido, né? Não tem como você cercar, né? O espaço é essa relação da vivência das pessoas, né? A pessoa está vivendo aquele espaço. Não é esse o caso. Eu acho que ali acaba sendo um território diplomático. Eu chamaria aquela região de um território diplomático, onde os dois territórios, vamos chamar assim, o território de Israel e o pessoal, os palestinos, né? Eles acabam criando ali um acordo, né, com a anuência de grandes potências e definem, olha, isso aqui vai ser uma zona neutra, de não nos atacarmos, né? Então ali já há uma tensão, né? Já há uma questão de divisas, há uma questão de poder, né? O território é poder, né? Vamos dizer assim. Então, Clênia, professora Clênia, eu acho que nesse caso aí seria mais o território. Mas nada impede, as coisas são muito dialéticas e muito fluidas, né? Essas categorias não se excluem. Nada impede de alguma pessoa criar algum sentimento por aquele lugar, né? Ou criar algum medo por aquele lugar. Como o Ifutuan, por exemplo, coloca, né? O Ifutuan trabalha muito essa ideia da fenomenologia do lugar, né? Pro Ifutuan, a ideia de espaço e lugar, para ele, parte do indivíduo, né? Da forma como o indivíduo olha para a realidade e ele vai delimitar partes dessa realidade como seu espaço, né? E daí surgem os lugares, né? Então, quer dizer, pode ser, nada impede que algumas pessoas também entendam isso como um lugar, né? Esse local que você colocou. Mas ele, para mim, seria mais um território neutro, um território ali pensado entre as duas partes, né? Vamos dizer assim. O Edos coloca como na fronteira das Coreias, sim. A fronteira, diga-se de passagem, ela já é um indício de um processo de territorialização, né? Se há fronteiras, é porque há dois territórios. E com duas lógicas, né, obviamente, que podem se chocar, podem se somar, né? Então o território, basicamente, ele implica isso, ele implica gestão, fronteiras, implica pertencimento, implica construção de ideologias, né? E ele se liga ao espaço geográfico a partir desse processo de totalização que o Milton Santos coloca, né? Outra questão, a paisagem. A paisagem, se ficou alguma dúvida em relação ao território, a gente pode continuar colocando, tá? Vocês podem fazer as perguntas aí. Outro conceito da geografia, que é um conceito até primeiramente adotado, né, é o de paisagem, né? Que é um conceito que hoje ele é entendido, principalmente pelo Milton Santos, como um retrato do passado, né? Como ele coloca, é o passado cristalizado, né? Para ele a paisagem é isso. Quando o Milton Santos fala que o espaço geográfico ele é composto por um sistema de ação e sistema de objetos, tem uma palestra do Milton Santos que ele fala que a paisagem para ele é um sistema de objetos, né? É aquela coisa paralisada, já feita, né? Quando você faz uma indústria, se você olha para aquela paisagem, a indústria já está feita, é passado, né? Isso para o Milton Santos é o sistema de objetos, é a paisagem, é aquilo que você vê, é aquilo que você sente, que você olha, é um retrato do espaço geográfico naquele determinado tempo, naquele determinado momento, né? Para o Milton Santos, o espaço geográfico ele é mais do que a paisagem. E esse foi o pulo do gato da geografia, para conseguir se tornar uma ciência nos moldes daquela ciência moderna, né? O espaço geográfico ele não é só essas formas que você descreve, que você analisa, né? O espaço geográfico ele é também sistema de ações. Os indivíduos agem no espaço, os indivíduos produzem, transformam, alteram, organizam o espaço geográfico. A partir da técnica, a partir da sua ação, do trabalho, da divisão do trabalho, né? Então a paisagem representa esse espaço cristalizado, né? Outra coisa importante, já que eu toquei nisso, para o Milton Santos, o espaço geográfico ele é composto por quatro... para a gente entender o espaço geográfico, a gente tem que entender dialeticamente quatro processos, que são as formas, funções, processos e estruturas. Ou seja, o espaço tem suas formas, que a paisagem nos mostra claramente. Ele tem os processos, né? Os processos históricos, o que trouxe essa paisagem a ser o que ela é nesse momento. Ele tem a forma, processo, função, né? Não falei da função. A função é uma função social, né? É uma função. O que aquele ponto da paisagem tem uma função? É uma zona industrial?
qual a função dessa região, né? É uma região industrial, é uma vila, enfim, e tem a sua estrutura, né? Que é a estrutura, geralmente o modo de produção, que rege, as leis que regem a produção desse espaço, né? E as transformações desse espaço. O Edros está colocando, o povo curdo é uma nação sem território, sem soberania. Sim, tinha até um post do Geografia Passo a Passo, que ela trouxe essa questão dos curdos, né? A professora Kleiner trouxe essa questão muito boa, por sinal. É uma questão, é um povo que a gente chama de apátrida, né? É uma nação sem território. O que é uma nação? Uma nação é constituída por um grupo de pessoas que tem uma afinidade, que pode ser religiosa, pode ser uma história de lutas compartilhadas. É uma história compartilhada, né? E o povo curdo, ele tem essa história compartilhada. Eles se reconhecem fisicamente, etnicamente, culturalmente, como uma nação. Mas eles não têm como se territorializar, né? Eles não conseguem fechar ali um território e falar assim, ó, aqui é o país dos curdos, né? Aqui nós vamos implementar o nosso Estado, nosso exército, vamos ter essa soberania que você coloca, né? O povo cigano também é um exemplo, né? O povo cigano é um povo que está disperso, né? Pelo mundo e não tem um território cigano. Os próprios judeus, até a Segunda Guerra Mundial e até a criação do Estado de Israel, o povo judeu era um povo apátrida. Eles não tinham território, né? Aí o que fizeram, né, nessa perspectiva de produção do espaço, né, vamos dizer assim, das grandes potências, colocaram enclave dentro do território do povo palestino, né? Então Israel conseguiu se territorializar com a ajuda das grandes potências e os pobres palestinos, né, ficaram eles um povo apátrida, sem território, né? Então, quer dizer, aí é o nascedouro de todas essas disputas que foram se desenrolando ao longo dos tempos, né? Com as diversas, inclusive, manifestações contrárias dos palestinos, né? As intifadas, enfim, tudo que a gente já sabe, né? Se eu não me engano, a primeira foi em 87, a segunda foi no ano 2000, né? Mas isso tudo é decorrência desse processo de territorialização, né? E de desterritorialização, como diz o Rogério Reisbar, né? Quer dizer, o povo, quando se define num território, coisa que os curdos não conseguiram, ele está se territorializando, ele está dominando um território. Mas, ao mesmo tempo, os palestinos foram desterritorializados, né, pelos israelenses, né, pela, né, a parte militar, que os tirou do seu território, cedeu parte do seu território, né, e hoje brigam para manter o pouco que ainda resta. Né. O Milton Santos, quando ele fala de território, inclusive, ele até fala uma questão que eu até me recordei aqui agora, pela discussão. O território, ele tem que ser analisado pelo seu uso. É o uso do território que faz sentido para a geografia, né? O território como recorte do espaço, ele só tem sentido pelo seu uso, não é o território em si, né? O território em si, basicamente, é a paisagem, né? É o que você enxerga. Mas é o uso do território que faz dele algum sentido social para a geografia, né? Isso ele coloca no seu texto, eu acho algo fantástico, né? Que a gente tem que pensar. E essa ideia de uso do território para ele é basicamente similar ao que o Lefebvre vai colocar como espaço socialmente produzido, né? Que é esse espaço da interação dos homens com a natureza, produzindo um espaço, né? A Kleiner, do Geografia Passo a Passo, coloca: não ter o território enquanto físico fragiliza concretizar a sua identidade. Sim, realmente. Imagine você se reconhecer com um grupo de pessoas, né? Vocês têm um passado compartilhado, uma história compartilhada, você tem os mesmos mitos fundadores, uma mesma religião, uma mesma etnicidade, né? E ao mesmo tempo você não tem um território para chamar de seu. É como você ter uma família e não ter uma casa. Você está sempre morando na casa de outro de favor, né? É como os palestinos se sentem, né? Você não tem um território para constituir ali a sua nação, é como você morar na casa do outro de favor, né? Então o território ele é vital para a soberania de um povo, de uma nação, né? O conceito de região, para a gente passar para frente, o conceito de região ele é um pouco, não vou dizer análogo ao de território, porque na verdade não é. Mas as regiões elas têm mais a ver com uma ideia de construção, de homogeneização de partes do espaço por suas diversas características similares, possivelmente similares, né? Mas as regiões elas são uma abstração, né? Elas são feitas baseadas numa perspectiva de poder, por exemplo, numa perspectiva econômica,
numa perspectiva físico-ambiental, por exemplo, áreas que têm uma paisagem parecida podem muitas vezes ser agrupadas nesse rol de regiões, né? Então o conceito de região, para a gente entender, ele faz mais sentido nessa perspectiva, né? O próprio Vidal de la Blache, lá no século XIX, ele já trabalhava com essa perspectiva de regiões a partir da paisagem, né? Ele observando o espaço, ele descrevia as paisagens e falava, olha, nós temos partes do espaço que são diferentes umas das outras. Umas podem ser homogeneizadas, né, por certas características próprias dela. Ele falava dos gêneros de vida, né? E outras podem ser agrupadas a partir de outros princípios. Então, quer dizer, era uma noção muito básica de região. Com o passar do tempo, as regiões começaram a evoluir para uma ideia mais de gestão, de governo. Basta pensar, por exemplo, as regiões metropolitanas, né? Que no Brasil foram criadas na década de 70, durante o governo militar, né? A ditadura militar, e que visavam dinamizar a produção brasileira, né? Aglutinando municípios em torno de cidades polos, como Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Porto Alegre, para, de uma certa forma, criar ali uma cotidianidade metropolitana, né? Se você for olhar em termos de proximidade, assim, de parentesco, essas cidades não tinham nada, né? Belo Horizonte com seus vizinhos, né? Mas por uma questão de poder, de gestão, foi ali criada uma região metropolitana, né? Isso vale para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro, vale para Pernambuco, Recife, vale para as diversas regiões metropolitanas que a gente tem hoje, né? Então, quer dizer, região é basicamente isso, é algo criado para homogeneizar características parecidas, econômicas, culturais, políticas, né? Essa é a região dos católicos, essa é a região de não sei o quê. Então, assim, é um conceito um pouco mais, digamos assim, mais frágil, né, para a geografia, mas ele tem a sua serventia para algumas análises, né? Quando você faz alguns recortes, o recorte da região ele acaba sendo apropriado, mas sempre dentro daquilo que eu coloquei, né? É preciso depois a gente dar conta de religar os nexos ao espaço geográfico, quer dizer, quando um governo militar ele produz uma região metropolitana, o que ele está fazendo? Ele está viabilizando formas de o Brasil dinamizar a sua produção. As suas interlocuções entre a produção das cidades polos com os seus municípios vizinhos, o crescimento das periferias, a própria ampliação do mercado de terras, né, naquela região, incorporando novas terras dos municípios vizinhos, né, na sua dinâmica reprodutiva, né, produzindo espaço, né? Então, quer dizer, como é que você religa isso à produção do espaço geográfico como um todo, né? Se a gente pensar na década de 70, né, era interessante para o capital globalizante, né, que estava se globalizando, colocar empresas no mundo todo, né? A produção não era mais concentrada numa cidade, né? As empresas estavam invadindo o mundo todo. E esses territórios tinham que ser preparados por esses governos nacionais, atuando na escala do território, do lugar, da região, para que essas empresas, esses países em escala global, pudessem chegar aqui, né? Não é à toa que a ditadura ela atende muito às demandas dos próprios Estados Unidos, por exemplo, né? Que influenciaram, como a gente sabe, a constituição da ditadura militar aqui, né? Na América Latina toda, né? E até hoje o fazem no mundo todo, né? Por quê? Porque eles precisam induzir a produção do espaço, do território, do lugar, da forma como eles querem, né? A sua imagem e semelhança. Para quê? Para que quando as suas empresas chegarem, eles consigam explorar todas as potencialidades dos lugares, dos territórios, né? Então isso é uma coisa que eu acho fundamental para a gente compreender. Sempre nós geógrafos, né, compreendemos a realidade a partir de uma escala espacial, né? É saber da totalidade que é o espaço geográfico, mas saber também trabalhar com seus recortes, né? Pessoal, estou falando demais, né? Alguma pergunta que vocês querem colocar dentro dessa temática? Bom, eu tô aqui à disposição, tá? Aí eu vou passando para frente, né? Porque você fazer a live sozinho assim é uma coisa engraçada. Você fica meio que sem referência, né? Da outra pessoa, sem ter ninguém para conversar, para dialogar, né? Como nós fizemos a live com geografia passo a passo, foi maravilhosa, né? Porque você tem alguém para dialogar, para bater papo, né? Bom, então outro conceito importante, eu já vi que faltam apenas 10 minutos, eu vou passar um pouco mais para frente. Outro conceito importante são as redes, né? As redes elas representam para o Milton Santos, por exemplo, esses fluxos no espaço, né? É quando os fluxos
é quando os fixos se conectam entre si. É a forma como eles se conectam entre si. Então os fluxos são as pessoas, são as hidrovias, são as linhas de telégrafo, são as redes de conexão, internet. Isso são os fluxos do espaço, né? Que ajudam a transformar esse espaço, a produzir esse espaço. Então, entender as redes cada vez mais dinâmicas é entender a própria dinamicidade do capitalismo atual, né? As redes de computador, as redes sociais, olha para vocês verem. Eu estou aqui falando com vocês, essa live pode ser vista por um chinês, por um japonês, se falar português, né? Por alguém que está nos Estados Unidos, e ele já pode passar essas informações para uma pessoa que está do lado dele, essa pessoa liga para uma pessoa que está na Índia, e essa pessoa da Índia já passa as informações, quer dizer, tudo está muito rápido, né? Isso são as redes, né? E, obviamente, as redes podem ser apropriadas por nós, né? Criando solidariedades de transformação, solidariedades antiglobalizantes, né? Que são o que o Milton Santos chama de horizontalidades, mas as redes, principalmente, elas podem ser redes também globalizantes, né? Uma indústria, um governo sediado lá em Londres pode estar querendo comandar um espaço na Índia, no Oriente Médio. Então, quer dizer, as redes elas são uma via de mão dupla, né? Pelas redes podem estar as verticalidades, que são essas redes globalizantes, né? Essas redes de dominação, de poder, né? E podem estar as horizontalidades, né? Que são essas relações de solidariedade entre os lugares, né? Um acontecer ali mais próximo, né? Com vias de transformação. Pode ser um movimento sem terra que se articula a um determinado vereador para combater uma determinada lei, né, que está tentando ir contra os seus povos. E esse movimento sem terra ele vai se conectar com o movimento do México a partir das redes sociais. Então, quer dizer, essa solidariedade das horizontalidades elas podem ser uma contraofensiva também a essa globalização perversa que o Milton Santos chama, né? Que é essa globalização para e pelo capital, né? A ideia de meio técnico científico informacional, que é outro conceito importante para nós, geógrafos, que o Milton Santos traz, tem a ver com esses espaços luminosos, esses espaços tecnificados, esses espaços próprios para a produção e para a reprodução do modo de produção, né, capitalista. Esses meio técnico científico informacional, eles são um conjunto de técnicas que denotam o uso do território. Olha que interessante. E isso remete a essa ideia de fluxos e fixos que produzem o espaço, né? O meio técnico científico informacional, por exemplo, se a gente parar para pensar, no mundo, a maior incidência de Covid, para a gente falar dessa pandemia, se dá onde o meio técnico científico informacional, ela tende a se dar onde o meio técnico científico informacional é mais desenvolvido. Por quê? Porque ali é o espaço dos fluxos, onde chegam mais voos, onde chegam mais pessoas, onde chegam mais mercadorias, onde há mais conexões, há mais eventos, há mais produção. Então, quer dizer, veja que até mesmo uma geografia do Covid, ela passa por a gente entender a questão do espaço geográfico e a questão, por exemplo, do meio técnico científico informacional, né? É lógico que tem outras variáveis que vão incidir aí para a gente entender, mas veja que interessante, né? Se a gente pensar por essa perspectiva, né? Para entender, por exemplo, a Covid, né? Então, o meio técnico científico informacional é isso, né? É o espaço privilegiado para a globalização, né? Diz a Maria Adélia, né? Que publicou com o Milton Santos alguns textos, né? Era uma colega do Milton Santos. Então, quer dizer, esse espaço privilegiado para a produção. O capitalismo, por exemplo, ele não vive sem o meio técnico científico informacional. Requalificar uma via de acesso ao parque industrial, requalificar aeroportos, né? Criar aerotrópolis, por exemplo, isso é qualificar o meio técnico científico informacional, que se dá na escala do território, de um governo, é um governo que vai lá fazer, é um governo que vai investir, mas que está conectado com a produção, transformação e organização de quê? Do espaço geográfico, que é essa tentativa de um modo de produção específico de se totalizar, de se tornar hegemônico. Né? Olha que interessante, parece complexo, né? Mas para nós geógrafos, isso é uma coisa que precisa ser bem delimitada, né? Para que a gente possa
produzir conteúdos e análises mais aprofundadas, né? Eu estou vendo o pessoal comentando aqui, as redes, enfim. A Geografia Passo a Passo comentou das redes, né? Mas eu não posso encostar aqui porque senão ele balança todo aqui. Bom, então pessoal, caminhando para o final da fala, por exemplo, pensar a globalização, pensar o neoliberalismo, pensar o mundo atual, né? Passa por entendermos, nós geógrafos, e é algo que, na minha opinião, deveria ser levado até mesmo às escolas, né, de alguma forma mais, de uma tradução, né, de conseguir fazer uma tradução para geografia escolar, para geografia... o pessoal aí, ó, o professor Mourão de História, o historiador aí marcando presença na live. Muito obrigado a todos, né, que estão aí, inclusive, né, que estão participando, né. Geografia e história são muito próximas, diga-se de passagem, né. Assim, são conteúdos distintos, né, métodos e objetos distintos, mas tem muitas conexões possíveis, né. Mas então, para chegar caminhando para o final dessa fala, a gente tem que pensar então, quer dizer, como entender esses processos de globalização, questões que acontecem na escala da cidade, do município, né? Na escala de uma região tipo Oriente Médio, né? Quer dizer, se você pensar em guerras, por exemplo, a gente pode pensar na escala do território, como eu já havia colocado anteriormente. Se você pensar na ideia de política, de governos, de resistências, por exemplo, uma vila, né, por exemplo, pode ser ali criado um território, né? Então, quer dizer, pode ser também um lugar, né? Uma favela, uma vila, uma cidade, um quarto, uma rua, pode ser um lugar, por exemplo. Então, quer dizer, tem diversas análises aí, nesse entremeio, que dialeticamente precisam conversar, né? Por exemplo, globalização e neoliberalismo, a gente pode entender pela perspectiva do espaço geográfico, do território, da região, do lugar e da própria paisagem, né? Porque como o neoliberalismo e a globalização, eles transformam o espaço, né? Como a gente percebe, eles vão produzir uma nova paisagem. A paisagem urbana, ela muda quando você tem intervenções de capital, de aportes financeiros, né? Ele vai se expandir, vai ter transformações nas formas do espaço, né? Nas relações também. Então, quer dizer, tudo isso passa por essas análises que se dão nesses recortes, né? Uma localização industrial, por exemplo, a gente pode pensar do ponto de vista do meio técnico, científico e informacional, né? Eu, quando realizei alguns trabalhos técnicos, por exemplo, de consultoria, ali na região, por exemplo, de Lusiânia, Goiás, fábricas como da Minuano, por exemplo, se localizam ali, né? E por que elas estão ali? Porque ele é estratégico, né? Porque ele tem um meio técnico, científico e informacional. É ali perto de Brasília, né? Região metropolitana ali. É em Goiás, mas fica vizinho de Brasília. Eles estão perto de vias de escoamento da produção, né? Tem aeroportos. Então, quer dizer, e eles estão no centro do país, né? Então, quer dizer, eles estão ali dentro do meio técnico, científico e informacional, né? Para dinamizar a sua reprodução, vamos dizer assim, né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, uma escala de uma produção de uma indústria, ela vai estar preocupada com o meio técnico, científico e informacional, né? Para viabilizar as condições gerais de produção. Então, assim, a geografia ela se mostra, a meu ver, para encerrar minha fala, acho que eu esgotei o que eu tinha para falar. A geografia ela se põe como fundamental no mundo moderno para a compreensão dos processos que acontecem à nossa volta, que a gente vê na televisão o tempo todo, né? Isso serve para nós geógrafos e para as pessoas também não geógrafas, né? A geografia é um conhecimento importante para todos, não só para nós geógrafos. O Edwards fala que geografia e história são irmãs, né? Tem até um geógrafo chamado Elisée Reclus, ele fala que a geografia é a história no espaço e a história é a geografia no tempo, né? Tem uns pormenores aí, mas é uma frase válida, né? Então, assim, a geografia contemporânea, baseada na análise do espaço geográfico, principalmente na geografia humana, obviamente, né? Porque a geografia física ela trabalha com outros determinantes, né? A geografia física é mais positivista, né? Então, assim, para finalizar isso, a geografia se firma como uma ciência importante e indispensável na modernidade. Pessoal, a live vai acabar agora, falta 20 segundos. Quero agradecer a todos que estavam presentes, que acompanharam até aqui. Falei, respondi algumas questões, mas eu precisava colocar essas questões conceituais
para debate para vocês. A live vai ficar salva aí e até a próxima. Muito obrigado. Tchau para todos.